Queridos, boa noite a todos. Estamos na Loja Nirvana no dia 9 de setembro de 2022, são 18h09. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Everaldo Correia nos apresentando uma palestra com base no livro Regeneração Humana, o seu capítulo 4, da eterna presidente da Sociedade Teosófica, a senhora Rada Burnier. Irmão Everaldo, nesse momento a palavra é toda sua, esteja à vontade, que o irmão seja inspirado e que as mensagens trazidas na noite de hoje sejam úteis em nosso dia a dia. A palavra é toda sua, meu irmão. Boa sorte. Muito boa tarde a todos os presentes, né? Bem, como já apresentado aqui pelo irmão Sérgio, nós vamos apresentar hoje, né? Eu optei por fazer um estudo, na verdade, dar sequência a um estudo que eu já vinha fazendo, a apresentação dessa obra da Rada Burnier, do livro Regeneração Humana, que é um ciclo de palestras que ela fez na Holanda em 1990 e que depois foi revertida nesse livro, Regeneração Humana, né? Bem, quanto a Rada Burnier, dispensa apresentações, o Sérgio já falou aqui, né? Foi a nossa 7ª presidente da Sociedade Teosófica, de 1980 a 2013, e, bem, esteve recentemente como presidente da nossa sociedade. Bem, regeneração humana. Então, no primeiro capítulo, no primeiro encontro que nós tivemos aqui, ela dá o título na obra dela de A Natureza da Mudança, em que, como uma palavra-chave, nós podemos entender essa mudança como a questão da transmutação do egoísmo mental do ente humano. Então, de tudo que ela fala, se eu pudesse pensar um termo, um conceito em que ela trabalha depois muito bem sobre isso aí, mas é a questão do egoísmo inerente à mente humana, esse aspecto muito forte em nossas mentes. Depois, no capítulo seguinte, ela joga um olhar bem peculiar até, sobre os objetivos da sociedade teosófica, sob esse prisma da regeneração, tá? É a questão do caminhar rumo ao amainamento e extinção desse egoísmo, que não é uma tarefa fácil, como a gente bem pode imaginar, né? E chegando ao capítulo atual, que é o 4º, em que ela dá o título de Nossa Abordagem à Teosofia. Então, seria a sequência desses estudos que ela vem fazendo nesses ciclos de palestras, né? Então, antes de entrarmos efetivamente aqui na abordagem à teosofia que ela faz, eu queria fazer 2 observações, né? Já introduzindo aqui aquele conceito que eu achei muito interessante, que a Érica Georgiades nos falou agora na Escola Teosófica Internacional, lá em Brasília. Então, ela apresentou 4 instâncias, 4 discursos sobre os quais a teosofia ela pode se apresentar. Então, dentro desses 4 discursos, essa obra aqui, esse estudo que nós estamos fazendo, ele se encaixaria no discurso ético da teosofia. Não seria nem o da prática, nem o da metodologia e nem o da fundação, com uma cosmovisão teosófica, mas sim o discurso ético, em que fala de aforismos, modo de vida, fraternidade universal. E uma outra observação também, antes de entrarmos no nosso assunto principal, é aqui nessa obra, no Regeneração Humana, logo no início, na primeira página do trabalho que ela apresenta, ela coloca que, da seguinte forma, reconhecer a regeneração como o núcleo de todo o trabalho teosófico. Ou seja, para nós vermos que esse conceito de regeneração humana ele está no ponto central do trabalho teosófico, para nós vermos que é uma pedra angular do trabalho, não tem nada de secundário.
E, olhando de uma outra forma, a regeneração podemos entender como renascimento também. É um novo modo de operação da mente. É quando a nossa mente, nosso aparato mental, ele é posto a trabalhar de uma forma nova, de uma forma evolutiva, construtiva, diferentemente da com a qual ela trabalhava até então, até travar contato com essas grandes verdades. Então, regeneração, segundo Rada Burnier, ela está no núcleo de todo o trabalho teosófico. A erradicação do egoísmo da mente humana, ou trabalho para essa erradicação. Então, eu fiz questão de apresentar isso aqui, lá do primeiro trabalho que nós fizemos aqui, da natureza da mudança, para vermos que estamos lidando com questões. A regeneração é algo como que central no trabalho teosófico. Um novo modo de operar de nossas mentes, que só conhece uma forma de operar, centrado no egoísmo. Né? Essa é a grande proposta. Bem, então, entrando aqui nesse capítulo 4 da obra dela, desse ciclo de palestras, que ela deu o título de Nossa Abordagem à Teosofia. Primeira consideração que eu gostaria de fazer, né? Em que ela fala o seguinte aqui. Se nos conscientizássemos não apenas da forma e da aparência dos objetos, mas da sua real natureza interior, então surgiria o amor. Zelaríamos por tudo e de tudo nos encarregaríamos. Se você vê o significado e a beleza de uma flor, você a trata com carinho. Flor podemos estender para toda a criação. Né? Quando não vê, ou quando vê apenas um objeto que varia de acordo com desejos e condicionamentos momentâneos, então pode-se ser destrutivo, criando o caos. Assim, a busca da verdade não é remota e abstrata. Constitui, na realidade, o mais prático dos esforços. Os dois aspectos estão naturalmente interligados: fraternidade sem distinções, universal em sua natureza, e percepção da natureza interior, a beleza e significação da vida. E aqui ela sintetiza nessa frase: a fraternidade é um reflexo na ação da percepção correta. Tudo isso é importante para nosso estudo de teosofia. Então veja só como ela fecha, ela abraça tudo que ela falou na seguinte frase, que eu entendo que é a chave, né? A fraternidade universal, a sua percepção, ela é um reflexo no mundo da ação da percepção correta. Então, se eu tenho uma percepção correta do mundo, de mim mesmo, a resultante natural será a fraternidade universal. Veja que coisa interessante, né? Não reconhecer, não viver na fraternidade universal significa que eu não estou tendo a percepção correta. Provavelmente a percepção será fragmentada, né? Que me faz isolado, que me faz competitivo e tantas outras coisas que nossas mentes operam há tanto tempo, né? E temos como resultado o mundo tal qual nós vemos agora. Então é isso, uma percepção correta, ela dará lugar à percepção da própria fraternidade universal. Eu achei isso um conceito caríssimo que ela trouxe para a gente aqui. O próximo ponto que eu queria dividir aqui com todos nós é o seguinte. O conhecimento não ajudou os seres humanos a serem mais felizes, pacíficos ou amorosos. Portanto, não faz sentido procurarmos outra forma de conhecimento, o qual denominamos teosófico. A teosofia não deve ser transformada em uma teoria, um conjunto de conceitos. Deve ser a verdade que transforma, que nos torna amorosos, ternos, amáveis em nossas relações. Como somos quando olhamos para a beleza oculta da flor. Uma flor não constitui boa ilustração porque é muito fácil sentir sua beleza, ao menos no nível superficial. É muito mais difícil ver a beleza que está em toda a parte, nos portadores de deficiências físicas, nos pobres, em todo tipo de pessoas e em todas as coisas que tratamos com frieza ou indiferença. Nossa preocupação é com a verdade que transforma, que liberta a mente do seu egocentrismo, e não com o conhecimento estéril. Então, como atingirmos a verdade que é a teosofia?
Antes de mais nada, deveríamos compreender que os nossos pensamentos e opiniões não são a verdade. Bem, nesse ponto aqui, eu trago como ênfase, né, essa demolição do nosso egocentrismo, de acharmos que a verdade é aquilo que nós pensamos, achamos e sentimos. Então, eu diria que todo estudante da filosofia oculta, de alguma forma, ele já foi arranhado, né, da sua autoimagem. A imagem aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele acha do mundo é a verdade. Não há estudante de teosofia, de filosofia esotérica, que não tenha sido já sacudido na sua autoimagem, né? Então, eu diria que uma característica do estudante da filosofia esotérica é que ele é alguém que ele já não tem verdades eternas, verdades pétreas. Não, ele estará sempre aberto a outros pontos de vista, a outras formas de enxergar o mundo. Ou seja, é alguém que está sempre em mutação, aberto a abandonar um ponto de vista anterior, que pode já ter sido suplantado por um ponto de vista superior, mais interno. Então, eu diria que essa é uma das características do estudante da filosofia esotérica. Essa abertura mental em saber que o que ele pensa, o que ele acha não é a verdade. E olha, irmãos, eu diria que o simples fato de saber disso já é grande coisa, porque o que mais nós vemos são os seres humanos imersos nas suas próprias verdades. E a partir delas, constroem mundos, constroem muralhas, baseados nas suas verdades fragmentadas. Então, eu acho isso de uma gravidade enorme, né, de uma profundidade enorme. Estar aberto, essa abertura mental a que a verdade não está com você, o seu mundo idealizado. Bem, prosseguindo aqui, para que depois a gente faça um grande diálogo aqui entre tudo que foi falado, né? Um outro ponto que ela levanta, que eu achei interessante dividirmos aqui, é o seguinte: a literatura teosófica, desde que abordada corretamente, pode ainda auxiliar o aspirante em sua busca por sabedoria e em sua vida. Isto não implica que se deva considerar aquilo que é dito como material a ser aprendido de cor e repetido. Uma expressão como "a mente é assassina do real" é familiar a todos nós. Sabemos intelectualmente que se trata de uma declaração importante e podemos discutir a seu respeito. Mas não será verdade para nós, a menos que, de fato, comecemos a ver a limitação da mente e sua inclinação ao engano, a sua insensibilidade. Precisamos compreender a mente como ela opera em nós e passar das aparências à percepção da natureza essencial de tudo. Até então, não teremos realmente descoberto a verdade daquela expressão. É fútil nos satisfazermos com meras alegações, ensaios sofisticados ou discussões. Nossa abordagem terá de ser um caminho que nos faça compreender a verdade. Então, aqui nesse trecho, eu trouxe aqui, eu pensei ele para mostrar que, mesmo aquela frase que tanto nos é dita, todos nós aqui já devemos ter lido ela várias vezes na literatura teosófica, né? A mente é assassina do real. Ela é só um início, né? É só um início de um grande descortinar, de uma grande realidade. Mas, como Rada Burnier diz aqui, né? Não será verdade para nós, a menos que de fato comecemos a ver a limitação da mente. Então, é algo que nos é mostrado para que, travado o contato com esse conceito, comecemos a ir no caminho de reconhecer a verdade que está por trás da frase. Porque senão seremos meros repetidores daquilo que alguém com autoridade falou, colocou num livro teosófico, e nós não fizemos o nosso esforço em tentar experimentar essa realidade. Então, eu diria que esse também
é um dos grandes visores de água da teosofia. A teosofia é essa ciência que ela busca despertar no seu estudante a experimentação da verdade, para ir além do conceito intelectual, do conceito dito por alguma autoridade espiritual. Essa eu diria que é uma frase clássica, né? A mente é assassina do real. É preciso que passemos do conceito intelectual para a tentativa da experimentação dessa realidade. Conforme eu falei lá no início, né? Renascimento, regeneração, é um novo modo de operar com a nossa mente. Aqui é uma prova real desse novo modo de operação, né? Bem, passando a um próximo trecho aqui, que eu achei digno do nosso compartilhamento, ela fala o seguinte, né? O tempo da teosofia em cada um de nós. Então ela fala o seguinte: a sociedade teosófica não se destina a constituir um grupo de crentes em uma nova teologia. Isso é caríssimo, né? Uma nova filosofia chamada teosofia. Se assim for, ela causará grandes danos. Helena Blavatsky diz na obra A Chave para a Teosofia, em resposta a uma pergunta sobre o futuro da sociedade teosófica, que se ela se tornar uma outra seita, ela morrerá. Poderá continuar como uma concha, porém não conterá um corpo vivo útil. Palavras duras, né? Ela declarou que o futuro da sociedade depende da determinação, da devoção e do altruísmo de seus membros, e também do fato de ser a teosofia uma sabedoria viva. A sociedade teosófica não pede às pessoas que creiam em algo, seja em karma, reencarnação ou o que for. Karma e reencarnação podem ser fatos no esquema da existência. Todavia, temos que estudar, procurar compreender, ver de que maneira são lógicos e oferecem explanações razoáveis, até que surja o tempo quando saberemos diretamente que são reais, o que não acontece no momento. Então, mais uma vez, ela está aqui corroborando o valor da experiência real, né? Do saborear de uma realidade, do vivenciamento de uma realidade. E como isso é determinante. Então, quando eu li isso aqui, eu cheguei à conclusão, um pensamento meu, né, de que essa teosofia impalpável de que nós estamos nos referindo, que, aliás, Rada Bournier traz para a gente, ela lança uma luz, uma abordagem sobre a teosofia, mas ela lança a luz aqui como esse conhecimento impalpável que nós chamamos de teosofia, ele chega a cada um no seu devido tempo, né? O vivenciamento de todos esses conceitos, né? Ela fala aqui, até que surja o tempo quando saberemos diretamente que são reais, e não mais serão aforismos de um livro ou palestras de alguém com uma certa autoridade espiritual nos proferiu e que nós ouvimos e até reconhecemos ter um grande valor lógico, mas não foi pela nossa vivência. Então, ela reafirma a cada parágrafo o valor da tentativa da experimentação, do ir além da interpretação intelectual de uma obra literária. Né? Continuando aqui. É importante saber o que é verdade para nós e o que não é. Existem muitas possibilidades de enganarmos a nós mesmos. O neurótico pensa que o que ele vê é a realidade, e o sonhador também. Também tem sua própria realidade. As nossas visões poderiam ser expressões de ambições e desejos ocultos, tornando-se nossa realidade. Olha que sutileza, né? Cristãos devotos têm visões da Virgem Maria, enquanto os budistas veem Kuan Yin em uma forma específica. E os hindus devotos veem apenas Krishna, com uma flauta na mão. Por que o hindu não vê Kuan Yin e o chinês a Virgem Maria e assim por diante? Simplesmente porque a visão corresponde àquilo que já está na mente. A fé e a profunda devoção podem evocar determinadas forças. Não precisamos analisar esse ponto. A devoção pura é uma força
e deverá evocar algo. Porém, a forma de que ela se reveste estará de acordo com o condicionamento da pessoa. Isso também explicaria como alguém pode ser genuinamente clarividente e, mesmo assim, cometer erros. Desta forma, não se deve tomar o próprio conhecimento ou percepções como garantidos. Há necessidade de vigilância e questionamento contínuos. Então, nós vemos aqui também, eu diria que mais uma pérola proveniente desse corpo de conhecimentos. É quando ele diz, né, quando esse conhecimento nos alerta que mesmo o clarividente, mesmo aquele que tem uma percepção que vai além dos nossos 5 sentidos biológicos, ele também poderá ser enganado, né? Por si mesmo, pelos seus próprios condicionamentos, pelos seus valores mentais. Então, nós vemos aqui como é importante esse caminhar para além dos conceitos mentais. Como falou aqui, né? Um novo modo de operar com a mente. Porque se nós não ultrapassamos esse ponto, caso venhamos a nos tornar clarividentes e não temos esse conhecimento, seremos enganados por nós mesmos, né? Então seremos aqueles que veremos uma realidade e, de acordo com o nosso condicionamento, vamos dar uma roupagem a ela. E se um outro irmão ver aquela mesma realidade por um outro ângulo, não iremos entender, porque nós vemos somente sob o nosso próprio prisma. Então, veja que aqui nós já estamos num ponto em que a autora, a Radha Burnier, já tenta nos advertir que o mesmo objeto, a mesma realidade verificada no mundo clarividente, ela pode ter diferentes visões de acordo com as suas concepções mentais de quem vê. Olha só, isso só pode provir de alguém que está acima das nossas diferenças mentais e do nosso mundo de conceituação, do nosso mundo de condicionamentos mentais. É alguém que já vê a coisa como ela é intrinsecamente, e não de acordo com o condicionamento ou a religião de cada um, ou o modelo mental de mundo que cada um tem. Então, eu achei também esse trecho assim extremamente esclarecedor, né? E que, mais uma vez, joga a luz dos nossos condicionamentos. E que não devemos, de certa forma, jogar muita luz sobre eles, porque eles são enganosos, né? E aqui nós estamos sendo, mais uma vez, alertados disso. Bem, prosseguindo, evolução. Ela fala alguma coisa sobre evolução. Vejamos o que ela diz aqui. Quando tivermos compreendido conceitos teosóficos, saberemos que a evolução não é meramente biológica. Através da crescente complexidade e perfeição do organismo físico, do cérebro, é criado um instrumento para o desabrochar da consciência em toda a sua glória. Todas as possibilidades ali contidas, as faculdades nela integradas, abrem-se. À medida que a consciência desabrocha, realiza-se o que Krishnaji, Krishnamurti, denominou o despertar da inteligência. Assim, o progresso da evolução não é essencialmente biológico. Tem a ver com o ser interior, cuja natureza é inteligência, amor e bem-aventurança. Não é útil para o desenvolvimento da inteligência conformar-se dizendo: eu acredito nisso porque alguém disse isso. Isso seria uma abdicação da inteligência. Seria equivalente declarar: não quero pensar. A outra pessoa já pensou em tudo. Ela é mais sábia do que eu. Assim, aceitarei suas ideias e serei preguiçoso. Não é isso que a sociedade teosófica procura. A inteligência requer que a pessoa possa empregar faculdades como observação, intelecto e intuição. Se uma pessoa não usar os músculos de seu corpo físico, eles se atrofiarão. Da mesma maneira, se ela não tentar usar o seu discernimento a descobrir a verdade, penetrará em uma forma de embotamento que é indesejável
do ponto de vista do progresso espiritual. Então, aqui também, eu percebi aqui dois conceitos distintos entre si, mas assim claríssimos, né? Um é o desenvolvimento biológico, né, de nossos aparatos físicos. Podemos ver todos os nossos sistemas, respiratório, cardíaco, sanguíneo, cerebral, né? E que, para além dele, né, temos o nosso desenvolvimento da consciência. Essa essa é impalpável. Essa não podemos medir com nenhum instrumento que conhecemos até agora, né? Mas ela dá aqui, citando o Krishnamurti, ela dá aqui a dica, né? A indicação do desenvolvimento da inteligência. Inteligência como algo abrangente. Veja que inteligência aqui não é intelectualidade, né? Na verdade, ela cita Krishnamurti aqui, né? Então, inteligência é algo que é composto por observação, intelecto, e aí sim entra nossas faculdades intelectuais, né, o intelecto, e a intuição. Então, a tudo isso ela chama de inteligência. E é esse conjunto que ela tenta nos mostrar, né, que é o que é passível de ser desenvolvido. Então, das palavras que ela profere aqui, do discurso de Radha Burnier, ela, de certa forma, ela faz uma exortação a esse estudante de teosofia, da filosofia esotérica, de que esse estudante ele deve buscar, né, ele deve buscar o desenvolvimento dessas faculdades, da observação, né, do intelecto. Eu diria que é o que se aproxima do que nós entendemos como a inteligência, corriqueiramente falado aqui no nosso mundo, né? A inteligência, né? De certa forma, a conexão entre os fatos, né? E a intuição, né? E aí, quando falamos de intuição, já estamos no terreno, mais uma vez, do impalpável. O que é intuição, né? Então, eu diria que também este é um dos conceitos a serem trabalhados, burilados, descobertos pelo estudante de teosofia, pelo estudante da filosofia esotérica. Intuição, né? Então podemos lá buscar, né, nos conceitos básicos da teosofia, algo que provém do corpo búdico, algo que está além da mente, algo que tem a sua compreensão de uma forma instantânea e não construindo imagens um passo após o outro, como é o intelecto, né? O intelecto forma as suas conexões um passo após o outro, né? A intuição é algo que pega tudo, é algo como visto de dentro para fora, né? Então é algo de uma instância superior, pois é nesse terreno que devemos transitar e de alguma forma tentar desenvolver enquanto estando nessa sociedade. Lembrando, né, mais uma vez, que esse estudante, né, para quem ela está falando, Radha Burnier está falando agora, é aquele estudante de teosofia que irá vivificar a sociedade teosófica, né? É esse tipo de estudante, de membro, que é aquele que irá vivificar a sociedade, que não irá deixá-la, como ela falou aqui, né, uma casca sem vida, né? Uma casca sem vida, conferir vida, vitalidade à sociedade teosófica. E se pararmos para pensar um pouco, essa é uma grande realidade, né? Não há exemplo, não há força mais eletrizante, não há força mais poderosa do que o exemplo, né? A vivência prática, a vivência real. Então, se cada membro, se cada estudante de teosofia, né, ele for um exemplo vivo dessa busca, né, dessa pesquisa, se ele mesmo for um laboratório de si mesmo, isso tem um poder multiplicador, né? É alguém que está sempre em movimento, a mente está sempre se movimentando, aberta, não fechada a diferentes conceitos, diferentes pontos de vista, diferentes manifestações da criação, se podemos também falar dessa forma, né? As diferentes facetas da criação, e sabendo que nós somos apenas uma dessas facetas. Então, eu acho esse ponto também fundamental.
esse ponto que ela faz da abertura mental, né? Abertura de semanas do estudante de teosofia. Bem, caminhando aqui para um final, eu selecionei pontos bem distintos aqui desse parágrafo, que ela chama Nossa Abordagem à Teosofia. Determinado ponto aqui, já quase no final do capítulo, ela fala o seguinte, né? A prova do aprendizado teosófico reside, assim, no crescimento da compreensão, do afeto, da serenidade, da sensibilidade e da abertura. Vou repetir. Prova do aprendizado teosófico reside no crescimento da compreensão, afeto, serenidade, sensibilidade e abertura. Não apenas em relação a outros seres humanos, mas a toda a vida. Uma pequena folha de grama, uma ave em voo, criaturas de toda espécie. Existe bondade em toda a parte. A qualidade preciosa da vida existe onde vida houver. Será que estamos crescendo no sentido da compreensão da beleza e da verdade de tudo isso? Esse é o processo de amadurecimento. Olhemos honestamente para o que está acontecendo, se estamos realmente nos tornando mais teosóficos ou não. Se a nossa maneira de estudar e de aprender teosofia está certa, sendo que a prova reside na conduta e no relacionamento diários. Bem, vemos aqui que quando eu li esse trecho aqui, né? Quando eu li esse trecho, me veio à mente quando ela fala em a prova do aprendizado. Veja que ela não fala em capacidades intelectuais, em conhecimentos do que entendemos como cosmovisão, né? Cadeias, raças, ondas. É até bom que saibamos, né? Porque isso confere mais um universo mais vasto em nossas mentes. Mas, a rigor, não é isso que ela determina como prova de aprendizado teosófico, mas características inerentes ao ser humano, que é a compreensão, o afeto, a serenidade, a sensibilidade, a abertura. Ela fala aqui de a observação da grandeza de toda a vida. Ela fala da folha de uma grama, de uma ave em voo, de todas as criaturas, de toda a criação humana, de toda a criação, né? Ela fala que existe bondade em toda parte. Há que ter olhos para ver isso, né? E termina aqui, né, falando que isso é amadurecimento, né? É essa forma, voltando ao tema que ela usa no início do livro, né? Esse novo modo de operar com as nossas mentes. Se estamos nos tornando mais teosóficos ou não. Ou seja, tornar-se mais teosófico não é saber, talvez ela não cita em ter conhecimentos intelectuais, mas essas características humanas aqui que ela falou. E um último comentário que eu queria fazer também, né, é que, tomando como base essa leitura aqui de Radha Burnier, veja como isso é sutil, né? Estamos aqui reunidos nessa sala virtual, né? E não falamos de religião nenhuma, né? Não foi falado de nenhum ser, como podemos entender, seres santos, divinos, sagrados, né? Mas falamos das questões mais íntimas, mais internas da criação, de nosso ser. E eu diria que essa é a característica da teosofia. Ela fala das coisas mais sagradas, mais profundas, sem necessariamente citar nomes que entendemos como santos ou sagrados, como divindades, deuses, avatares que tenham vindo à nossa terra aqui, né? E, no entanto, fala das coisas mais profundas que nós podemos saber que existem, né? Bem, irmãos, então, aqui eu termino, como última palavra aqui, né? Frisando mais uma vez que regeneração humana, né? Podemos trocar esse termo regeneração como um novo modo de operar com as nossas mentes, nos afastando do nosso egoísmo e caminhando para um modo
mais aberto, né? Mais fraterno de ser, de se relacionar com o mundo, com nós mesmos. Como ela falou também, né? Regeneração como o núcleo de todo o trabalho teosófico. Quer dizer, veja o peso que isso tem, né? Então é isso. É uma forma diferente de ver, de lidar com esse termo regeneração humana, que é o título dessa obra aqui, desse ciclo de palestras, né? Bem, irmãos, então aqui eu termino. Eu procurei ser breve, procurei não elencar muitos tópicos aqui, para que tivéssemos um tempo para que pudéssemos conversar entre nós aqui. Agradeço a paciência de todos os presentes aqui. Muito obrigado. Parabéns, Everaldo. Nossa, que beleza. Ótima escolha. Está me ouvindo bem, Everaldo, tá? Estou sendo... Perfeito. Tá. Perfeito. Muito bem. Eu vou, logo no início de sua apresentação, você e Rada Bournier nos lançaram o desafio A Mente Assassina do Real, né? Quer dizer que a vida, os eventos, o dia a dia, ele é visto, ele é enxergado de acordo com a possibilidade de cada um, né? O modo de ver o mundo, de ver as coisas, de perceber as circunstâncias, é estritamente pessoal. Cada um usa a lente de sua escolha. Lentes escuras, lentes mais claras, lentes translúcidas, né? Então, o convívio em relação a tantas visões me parece um desafio tanto, né? Conseguir a uniformidade, uma ideia, assim, vamos dizer, serena com relação a qualquer assunto, inclusive no campo do esoterismo, da espiritualidade, é um desafio e tanto, né, Everaldo? E a regeneração suscitada pelo capítulo, pelo livro, aliás, regeneração, num sentido amplo, significa um renascer. Sabe lá o que é reencarnar em vida? Nós passarmos por um processo de renascimento na mesma vida? Será que isso poderia representar uma economia em termos de reencarnação, Everaldo? Boa pergunta, hein, Sérgio? Excelente pergunta. Gostou, né, Wilson? Excelente pergunta. Pode falar. Excelente pergunta. Vamos lá. Então. Pois é, o Sérgio. Você que. Eu só queria um comentário sobre o que você falou logo no início, né? Ela inicia o capítulo dizendo isso, né? Se nos conscientizássemos não apenas da forma e da aparência dos objetos, mas de sua real natureza interior, então surgiria o amor. Zelaríamos por tudo e de todo nos encarregaríamos. Olha só que coisa interessante, né? Eu estou tentando fazer uma ligação com isso aqui, né? Se nós conseguíssemos ver para além da forma, né? Acabariam as guerras, acabaria o rancor, né? Porque eu veria tudo na sua real essência e não naquilo que está ligado diretamente com o meu conceito mental, né? Então, a mente assassina do real, eu acho que ela entra aqui também, né? Quando eu entro em relacionar com você de acordo com o meu modelo, se você extrapolar o meu modelo, acabou. Não tenho mais amizade com você, né? Quer dizer, eu me reluto a aceitar a sua realidade como ela é, porque eu quero que ela seja de acordo com o meu modelo, com o que eu aceito como aceitável, tá? Desculpe o pleonasmo, né? É a mente assassinando o real, a como as pessoas são, como a vida é, como o pássaro é, como o frio é, como o sol é. Veja que isso tudo vai formando um conceito muito, muito coerente, né? E aí, Sérgio, é uma coisa que a gente, conforme vai lendo, vai convivendo com a teosofia, é a extrema coerência dos conceitos, né? Como os conceitos eles vão se interrelacionando de uma forma profunda, né?
a mente assassina do real. E isso que ela fala aqui de se nos conscientizássemos não apenas da forma, mas da natureza, surgiria o amor. Zelaríamos por tudo no mundo, né? Tudo da sua forma, de acordo com a criação. Isso dá para pensar bastante sobre isso. Dá para fazer uma reflexão e tanto nisso aí, né? Muito bem. Anelise, querida, estou sentindo pelo seu gestual que você tem uma pergunta assim preparada para o Everaldo. Vamos lá. Eu tenho um questionamento. A humanidade tem um conceito egocêntrico, que o ser humano é o centro de tudo. Esse é um conceito recorrente. E todas as espécies, todas as coisas existentes no mundo são para servir o ser humano, que nós somos superiores a tudo que existe aqui no nosso mundo. E a gente faz uso disso. Não sei se tendo conhecimento profundo de uma coisa vá tornar um ser menos egocêntrico. Quando a gente está no colégio, no primário, pelo menos era assim, estudava vaca é isso, aquilo, serve para nos dar leite. A galinha, não sei o que, a galinha serve para nos dar ovos, e assim por diante. Toda a nossa formação é egocêntrica, não digo de egoísmo, de maldade, mas foi essa a nossa formação. Então, não sei se esse conhecimento profundo de outra coisa torna a gente menos egoísta, menos egocêntrico. Eu não digo egoísta, egocêntrico. O que você acha? Sem dúvida, o que você falou, né? Eu me lembrei também, quando eu estudava lá no meu primário, né? O livrinho vinha como animais úteis, né? Então a galinha nos serve para dar ovos, o cavalo serve como animal de força na fazenda, e por aí a carne dá ossos, dá leite, dá carne, né? A vaca, né? E é exatamente o que você falou, né? É um mundo, ele lá na infância nos é apresentado, você falou egocêntrica. Eu diria que, além de egocêntrica, antropocêntrica também. O homem é o grande predador, né, de todas as outras formas do mundo, né? O homem está para predar. Tudo está à disposição para servir ao homem. Então, veja, nós nos colocamos de fora da criação. É como se nós estivéssemos no mundo para ser servidos e não para nos integrarmos a ele. Então, o resultado é esse, né? A exaustão de todos os recursos que a gente pode ter na terra, nos mares, a nossa atmosfera do jeito que está, né? É fruto disso que você falou, né? Essa visão, eu vou usar o termo utilitarista da própria criação, né? Quer dizer, o resultado é esse, né? Não foi uma visão integrativa do mundo, nós e o mundo, não. É o mundo para nos servir. Aí, quando você acopla essa ideia, que foi o que você falou agora, com a ideia do egoísmo inerente ao próprio ser humano, aí, pronto, aí, quer dizer, entre nós próprios seres humanos, existe essa competição, usufruto de uns sobre outros, né? É difícil, né? Essa proposta, eu diria que a proposta o que Rada Burnier fala aqui, ela vai exatamente na direção oposta a tudo isso. É uma visão profunda, interna, uma busca, né? Na verdade, é uma busca. Ela fala aqui que isso a gente não nasce sabendo. Tem que ser aprendido e experienciado em nós, né? É uma conquista, está para ser conquistado. Porque
o nosso berço é egocêntrico, é baseado no egoísmo. Temos que desfazer essa visão e tentar introjetar essa. É um trabalho de uma vida inteira, né? Maravilha. Esse é um trabalho de uma vida inteira. Tá. O Luciano. Também tem, Vai, Annelise, pode falar, querida. tem um outro conceito também. Muito do que as pessoas pensam que é pensamento dela, não é. É um pensamento comum da sociedade. Quando eu comecei a estudar mais filosofia, que eu fui ver que muitos pensamentos correntes tiveram origem num filósofo tal, num pensamento tal, no século tal. Daí a gente vê o quanto é pequeno esse nosso pensamento. Não é só os conhecimentos, o que a sociedade teosófica produz, mas também o que a filosofia nossa produziu e produz, que nos faz ter conhecimento, que a gente começa a questionar os nossos próprios e pensar neles, que eles não são lineares, eles também são tem tensões entre eles. Isso. Annelise, o Wilson quer nos ajudar, quer contribuir? Seu microfone, querido, seu microfone, liga seu microfone, por favor. Boa noite, irmãos. A palestra foi excelente, o assunto... Boa noite, queridos. Gostei demais da apresentação, a exposição foi muito boa, mas acredito que, de momento, assim, não teria nada para acrescentar. Gostei muito da apresentação, realmente muito lúcida. Os conceitos que a senhora Rada nos deixou são excelentes e a apresentação só temos a elogiar, mas acrescentar acredito que não. Foi bem completa a exposição. Maravilha. Obrigado, Wilson. Tá, Luciano, querido, por favor. Ligue seu microfone. Oi, não sei se está claro o que eu estou falando aqui, né? Porque tá dando para me escutar bem? Excelente. Muito nítido. Ótimo. Nítido. Não, eu coloquei aqui, eu escrevi aqui no chat, que isso aí é o método científico aplicado à ciência oculta. Porque quando ela coloca que a gente tem que confiar também na experimentação, você aplicar também a inteligência ser esse casamento com a intuição e o intelecto, e você não se fiar somente nos seus sentidos, esses sentidos também podem ser extras, é aquilo que o próprio Isaac Newton colocou no século XVII, que a gente não deve se fiar em hipóteses. E as hipóteses são construções mentais, meramente. Construções mentais são hipóteses. E aí você tem que experimentar, você tem que investigar, tem que observar aquilo que a natureza responde ao indivíduo. Porque a natureza ela fala por si. E quando é um fato científico, não importando se é um fato científico moderno, da ciência moderna, como um fato científico dentro da ciência oculta, ele é um fato da natureza. Ele está além daquilo que é uma mera construção mental individual. Ele está além de uma hipótese, ele é um fato. Então, o que eu entendi, o Everaldo colocou, é você objetivar o método científico dentro da ciência oculta. É o que eu entendi nisso. Eu achei muito interessante o que foi dito. Parabéns. Muito bem. Maravilha. Concordo em gênero, número e grau. Muita serenidade, conclusividade. Parabéns, Everaldo. Meu irmão, Everaldo, por favor, as suas considerações finais com relação ao tema. E também nós gostamos e repetimos, né, as suas reflexões finais sobre o trabalho no dia de hoje. Tá? Então, são
duas encomendas. A primeira, a síntese da sua exposição, e a seguir, uma contemplação, meditação sobre o dia de hoje, sobre o nosso trabalho na loja Nirvana. A palavra é toda tua, querido, fica à vontade. Bem, irmãos, então, conforme eu fiz esse estudo aqui, compartilhado com todos vocês, e conforme também aqui o irmão Luciano estava dizendo, eu entendo que essa é a grande proposta que a teosofia nos traz, né? É um imenso campo de experimentações, né? É um imenso campo de laboratório, onde o laboratório somos nós mesmos, né? Somos nós somos o elemento a ser analisado por nós mesmos, né? E isso cria um ambiente de infinitas possibilidades, né? Quando eu me ponho de forma aberta, né? Sem condicionamentos, tá? A me investigar, nossa, são possibilidades infinitas que isso traz, né? E isso tudo baseado em ferramentas que a própria teosofia traz, né? O serenamento de nossas emoções, que irão nos desvirtuar, nossa mente, nosso corpo, o trabalho de purificação do organismo, né? Um organismo intoxicado não será um laboratório confiável, né? Ele irá dar pistas erradas, né? Então, eu diria que a cada vez que eu leio essa autora, nós somos postos a um grande laboratório e somos convidados a fazer essa grande experiência, né? A experiência de uma vida inteira, diga-se de passagem, né? Temos até o último suspiro para empreender essa grande obra que jaz em nós mesmos, tá? Bem, irmãos, então, dito isso, chegamos ao final de nosso estudo compartilhado aqui na loja Nirvana. Muita gratidão a esse espaço que nos é apresentado, que nos é disponibilizado. A alegria, né, a aventura de podermos estar nesse momento aqui, né, presentes, juntos, compartilhando nossos estudos, nossas percepções, por que não dizer os resultados de nossos laboratórios, né, são colocados aqui, nesse grande laboratório, e que de todo esse trabalho resulte uma grande luz em forma de amor, em forma de harmonia, de cooperação, que isso invada nossos seres, a quem reside próximo de nós, a todo mundo no qual estamos inseridos. Que sejamos agentes verdadeiros dessa grande transformação, baseada no amor, na paz. Paz a todos os seres. Namastê, bom final de semana a todos. Everaldo, a sua bênção, querido. Ei, beleza. Parabéns. Wilson, um abraço, queridão. Um grande abraço. Luciano, Annelise. Namastê, grande querido. Abraço a todos. Grande abraço aí. Grande abraço a todos. Namastê. Um grande abraço. Grande abraço. Grande abraço.